Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu estou aqui com esse casal incrível da filosofia para conversar com vocês a respeito de redação. É isso mesmo, redação. Você sabe que filosofia e redação se encontram principalmente quando a gente discute os textos motivadores como previsto, né? A gente estudou a estrutura dos textos motivadores nas nossas aulas, caíram 4 textos motivadores e hoje a gente vai ter o prazer de comentar esses textos motivadores aqui com a Anice e o Bruno. Então vamos lá? Vamos lá. Uma hipótese para interpretar a redação é pensar no que a gente está chamando de fio argumentativo, que é a ideia de que há uma tese que corta os 4 textos. A tese ela pode ser expressa pelo próprio título da redação, o tema da redação, que é a democratização do acesso ao cinema no Brasil, e ele vai ser articulado, né, a partir de 2 pontos. O primeiro ponto é pensar o cinema enquanto representação da vida do indivíduo, enquanto o cinema consegue traduzir uma certa perspectiva. E no segundo momento, além de fazer esse aspecto ali da representação, ele também entretém, que é também parte da atividade do cinema. O cinema ele é uma das artes mais interessantes e poderosas justamente porque ele consegue representar, mas também refletir o entretenimento. Ele vai ser articulado, né, isso nos 4 textos. No primeiro texto ele vai começar justamente a pensar o papel do espetáculo, daquilo que é incrível, a partir do Georges Méliès e do que pode ser conhecido ali como o início da invenção do ficção, da pensar em ficção no cinema, quando Méliès ele traduz uma ideia presenteada no Júlio Verne da Terra à Lua, que é a imagem do homem tentando chegar à Lua. E aí você tem um elemento onde você pensa o indivíduo representa um anseio desse indivíduo, mas ao mesmo tempo também você entretém quem vai participar. E o que vai ser articulado ali, especialmente no segundo texto do Edgar Morin, é um pouco dessa representação do indivíduo. E aí esse indivíduo vai ter 2 elementos, né, que vão estar pensados no texto 3 e no texto 4, que é ainda parte do fio argumentativo, onde você vai ter a participação ali necessária desse indivíduo, ali onde ele vai assistir o filme. Os dados vão mostrar isso muito claramente, onde aqueles que veem o filme depois, no cinema, depois eles continuam reproduzindo esse hábito em casa. Então há uma espécie de continuidade de participação desse indivíduo quando ele consegue estar incluso no processo. Talvez a parte mais interessante de pensar no cinema é o papel que ele poderia ter de inclusão. Claro que o texto 4, ainda continuando o mesmo fio argumentativo, ele reflete a dificuldade que o indivíduo tem de participar dessas atividades, porque o cinema ele vai, no certo sentido, ficar um pouco mais centralizado em salas de cinema. Então isso vai gerar não só um problema de participação, mas aí como consequência também o texto 4 ele vai indicar isso um pouco, uma exclusão de certa parte da população justamente do cinema. Então, qual é o fio argumentativo? Você tem o cinema como representação, como entretenimento, apoiado isso numa participação do indivíduo, e esse indivíduo vai ter 2 pontos, que é o indivíduo que precisa estar participativo e, ao mesmo tempo, o indivíduo que será excluído dessa participação. Uma vez que se estabelece isso, é fácil agora pensar o que é o problema da democratização do acesso. Justamente porque o cinema tem todo esse poder da participação, do entretenimento, mas também da representação do indivíduo, é fundamental pensar no cinema que pode ser democrático, pode justamente incluir a diversidade de pessoas. E aí, a partir disso, o tema da redação fica montado, né? Se você conseguir ali pensar nesse aspecto desse fio, que começa no entretenimento, passa pela apresentação, articulado num centro, que é o indivíduo que será excluído ou trazido para a participação, você tem o fio argumentativo da redação articulando os 4 textos motivadores. Agora eu vou passar para a Anice para falar um pouquinho dos repertórios que vocês podem utilizar para pensar essa redação. Oi, gente. Escutando o Bruno falar aqui, a gente percebe mais ainda como que o tema pode ser tratado
por diversas formas. Você pode pegar o aspecto do entretenimento, você pode pegar o acesso físico ao cinema, como você pode pegar um acesso crítico e reflexivo acerca do cinema. Porque ir ao cinema não significa que o seu acesso foi democratizado. Às vezes você pode ir e não entender aquilo que você está assistindo, aquilo que você está tendo, aquela experiência de entretenimento. Se a gente pegar do ponto de vista físico, a gente percebe a partir dos textos motivadores que houve um declínio no número de salas de cinema. Se a gente pega um exemplo de Belo Horizonte, nas décadas de 60 e 70, a gente tinha um número gigantesco de salas de cinemas em Belo Horizonte e essas salas foram desaparecendo aos poucos e se concentrando principalmente nos grandes shoppings, nos grandes centros de compras. Essa diminuição das salas de cinema, ela pode ser vista pelo fato da violência que existe nas grandes cidades. Quanto maior é a violência, mais o sujeito vai pensar se ele vai se disponibilizar a participar de um cinema no centro de Belo Horizonte, por exemplo. Então, a questão da violência, a gente pode usar a desigualdade social como um mote para a violência, e aí a gente entraria com Marx e a questão da desigualdade social gerada pelo capitalismo. Essa desigualdade gera uma violência e essa violência faz com que as pessoas deixem de ir aos grandes centros e assistir cinemas de rua. Esse é o primeiro momento. O segundo momento seria, a partir do momento que os cinemas se concentram em grandes shoppings, esse cinema passa a ter um custo muito mais alto. E aí, novamente, a impossibilidade de se comprar o ingresso de cinema faz com que as pessoas não tenham acesso físico ao cinema. Então, Marx entraria no segundo ou terceiro parágrafo argumentativo da redação, em que você mostraria que a desigualdade social leva a uma diminuição do acesso ao cinema. Então, a gente está pensando aqui no fato de você ir ao cinema, ao espaço físico do cinema. Agora, a gente tem um segundo mote para tratar, que é a questão de você assistir a um filme no cinema e ter a capacidade de refletir sobre aquele filme. Essa segunda possibilidade, ela seria tratada pela Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt fala, principalmente Adorno e Horkheimer, Dialética do Esclarecimento, é muito bom, eles falam que o acesso à obra de arte, ele tem que ser reflexivo, crítico, autônomo. Então não adianta você ter acesso a um produto, a um resultado de uma obra de arte, se você não tiver condições de compreender aquilo que está sendo dito. Qual seria, no quarto parágrafo, a proposta de intervenção? Utilizar Adorno e Horkheimer a partir do ensino de disciplinas de humanidades, como filosofia, sociologia, literatura, psicologia, artes, para que as pessoas tenham condições de ter acesso ao cinema, porque não adiantaria nada você chegar no cinema e não entender do que está se tratando. Isso mesmo. Uma outra possibilidade é a celebração pública da arte e a liberdade do indivíduo. E aí a gente entraria com Nietzsche e Schopenhauer. Lembra quando a gente na sala tratou a questão de que a saída do ser humano seria pela obra de arte? Então, é nesse ponto que a gente colocaria Nietzsche e Schopenhauer. Então, a gente tem aqui o Georges Méliès, que o Bruno citou. Na segunda parte, Nietzsche e Schopenhauer, Escola de Frankfurt. Na proposta de intervenção, Escola de Frankfurt, retomando o tema que você colocou no segundo e terceiro parágrafo. E tem um repertório sociocultural que é o Cine Hollywood, que é um filme de 2013, que é uma comédia que se passa nos anos 70 no interior do Ceará. E o personagem do filme ele é apaixonado pelo cinema. E ao perceber que a televisão ocupa um grande espaço na vida das pessoas, principalmente porque a televisão começa a ter mais volume de venda na década de 70, ele fica preocupado com a extinção do cinema e ele começa a fazer filme. É uma boa indicação para se ter colocado nessa redação. E se você não colocou, assiste Cine Hollywood porque é muito bom. Isso mesmo. Tivemos o prazer de conversar com vocês. Muito obrigada pelas contribuições. Espero que você tenha se dado muito bem nessa prova, porque o tema estava previsto por nós, bem tranquilinha a abordagem. Vocês viram todas as possibilidades de abordagens filosóficas na sua redação com os professores de filosofia. Então, tranquilize seu coração. Um abraço e até mais. Boa sorte semana que vem que vai dar tudo certo. Tudo certinho. Sorte.